Para de rolar um pouco e me diz: você acha que tem um problema na sua vida? O problema é quando você estiver na cama de um hospital e um médico falar assim: cara, não tem mais jeito. Isso é um problema. Você só tem mais 2 minutos de vida. Isso é um problema. Porque agora não tem mais o que fazer. Agora tá nas mãos de Deus, xará. Você não consegue fazer mais nada. Mas enquanto você consegue resolver, não é um problema. É apenas desafios. Não existe nenhum problema na vida. O que existe na vida são apenas desafios. Tudo aquilo que você acha de problema na vida é apenas um desafio para você aprender e ir para o próximo nível.